O mundo mudou. Sinta isso na água, na terra e no ar. Muito do que era antes se perdeu, pois todos que lembravam disso não vivem mais. Nos anais da história da Grécia Antiga, Platão, por volta de 360 a.C., em seus dois diálogos, Timeu e Critias, cita desde a criação do cosmos até uma civilização que a ciência tradicional chama de utópica, a famosa Atlântida. Após as palavras do filósofo grego, seus discípulos entraram em contradição. Aristóteles afirmou que era apenas uma alegoria filosófica, e Crântor de Solos afirmou que essa era uma passagem literal nas escrituras de seu mestre. Citação de Próclo. Crântor ainda complementou que haviam escrituras egípcias antigas com comentários sobre a existência gloriosa de Atlântida. Teofrasto, discípulo de Aristóteles, afirma sobre um cataclisma e mudança geológica ocorrida num passado distante. Alegação similar sobre o fim da Atlântida. Por algumas décadas, esse assunto desaparece, retornando novamente por volta de alguns anos antes de Cristo, citado em obras de Diodoro, Estrabão, Plínio e Plutarco, todos na dúvida sobre a existência real da civilização atlante. Já no século II d.C., Cláudius Aelianus, um escritor romano, cita como sendo uma grande ilha no Oceano Atlântico. Por fim, Próclo, no século V d.C., revive a obra Comentário ao Timeu, de Crântor, onde afirma a existência da civilização atlante, além de dizer que o próprio Crântor havia visitado o Egito Antigo e visto hieróglifos como uma parte de uma história desse povo. Com o advento da Idade Média, a cosmovisão humana muda de direção. Parte do Ocidente cai em seus conhecimentos amplos, desaparecendo com muitas escrituras gregas e romanas. No Oriente, as escrituras de Platão e Próclo sobrevivem de forma limitada, tendo apenas foco na questão filosófica sobre o ser. Portanto, Atlântida some e cai no esquecimento nas obras dessa época, ficando na obscuridade por muitos séculos. Depois de aproximadamente 1000 anos, já no período renascentista, com a queda de Constantinopla e abertura para novos estudos, a transição para uma nova era floresce, a Idade Moderna, e assim ressurge o fogo da curiosidade pelos textos antigos na Europa. Mas somente no século XVII, no exato ano de 1626, o tema Atlântida retorna, dessa vez com Francis Bacon, em Nova Atlantis. Nesse momento, Bacon mostra a grandiosidade de uma civilização que existiu, ou que evoluiu com o tempo. É nesse estudo que Atlântida se manifesta como uma das maiores raças na Terra. Em 1665, na obra Mundos Subterrâneos, de Athanasius Kircher, essa ilha começa a fazer parte de uma protogeologia. Em outras palavras, pode ser real para a sociedade, mas que ainda não foi encontrada, ou seja, é possível ter existido. A partir desse momento, esse tema é abordado em grandes academias de estudos e sendo quase uma obsessão no século seguinte. Depois de mais de 200 anos de grandes discussões sobre as obras de Platão, em 1882 é lançado Atlantis, The Antediluvian World, por Ignatius Donnelly, onde afirma a existência atlante, cruzando outros estudos de diversas áreas humanas, como a mudança geológica e afundamento da ilha, simbologia mitológica, arquitetura, religião e berço de outras grandes civilizações antigas, como os maias e os egípcios, por exemplo. E assim influenciou muitos de sua geração. Paralelamente, surgiu outro grande nome,
Helena Petrovna Blavatsky, com muitas obras conhecidas, especialmente a Doutrina Secreta, que cita, nesse momento, uma das raças raízes da Terra, os Atlantes. E com base em toda essa linha temporal que chegamos, no presente momento, sobre o conhecimento dessa civilização, a quarta raiz. Há aproximadamente 400 mil anos atrás, em sua linha do tempo, surgem os primeiros alicerces da civilização conhecida na Terra como Atlântida. Após a densificação dos lemurianos de 5D para 3D e no início de sua decadência, novos seres chegam ao planeta em busca de novas oportunidades de evolução e uma bagagem rica em conhecimento, assim se mesclando com os povos já estabelecidos. Um exemplo é Ea, mais conhecido na Terra como Enki, um Anunnaki e grande arquiteto do Projeto Terra, saindo sozinho de Orion, inicialmente de forma anônima, auxiliou no desenvolvimento Atlante. Os lemurianos assistem assim uma nova raça emergir. Muitas novas tecnologias surgem, como registros em cristais, conhecimentos da grade energética planetária e a consciência multidimensional, além da construção da grande capital e o primórdio da raça humana. A localização exata desse começo, ainda muito debatido, tem por sinais uma antiga ilha gigantesca no Oceano Atlântico, hoje não mais existente devido ao cataclisma que a afundou. Ainda dizem que grande parte dos espíritos densificados do povo lemuriano tiveram a oportunidade de reencarnar nessa nova civilização, já que os descendentes diretos da Lemúria não tinham mais vibração para se sustentar na camada da 5D. E assim por milhares de anos, a nova raça Atlante se tornou a mais forte da Terra. A Atlântida, grande e evoluída, com a mistura de sábios terrestres proeminentes e seres de fora de alta vibração, mantiveram uma linhagem de seres iluminados, telepatas e espiritualistas. Suas construções riquíssimas em detalhes e diretamente ligadas aos cristais, que além de proporcionarem uma grande beleza, eram usados massivamente no cotidiano do povo, como marcações e registros, comunicação e energização, por exemplo. Conforme abordado no episódio 11, o seu auge foi marcado por vários seres brilhantes e que sabiam o que estava por vir. Com isso, construíram os 3 grandes salões de registros: o salão abaixo da Esfinge, o salão da Península de Yucatán e o último nas Ilhas de Açores, criando uma rede de cristais para guardar todas as informações relevantes sobre seus conhecimentos. Mesmo encarnados na 3D, tinham acesso ao plano multidimensional. Havia paz em seu princípio. Desbravavam os limites de sua ilha para muitas regiões inóspitas da Terra, e criando colônias e laços com novas culturas que emergiam, e a própria Lemúria. Mas nem tudo foi glorioso. Milhares de anos se seguiram, e o declínio veio através de mãos amigas, silencioso como uma folha caindo. Agora, no apogeu e com os braços invisíveis do poder de Atlântida por todo o planeta, novos seres chegam à Terra, como foi o caso dos Seekers, interessados nesse orbe. Vendo uma grande oportunidade de se estabelecerem em um lugar longe da derrota em Orion, se aliam ao povo terrestre, trocando conhecimento nas mais diversas áreas. E assim, o glorioso povo Atlante sofre uma influência direta desses seres. Ao longo do tempo, a mescla dessas duas raças se torna uma realidade e surge um ponto crucial para a queda: as castas. Humanos, híbridos e outras culturas se misturavam em toda a sociedade. A ideia de castas se torna poderosa
e a nova religião de deuses vivos emerge. A neutralidade dos Seekers deixa de existir devido à vontade crescente pelo poder. Com isso, assumem os principais postos de controle da civilização, apoiados pelo resto dos Anunnaki. Um ponto importante: a facção de Enlil dentro dos Anunnaki é constituído basicamente pelo povo Seeker, e a facção de Enki pelos demais povos que constituem a civilização Anunnaki de Nibiru. Enlil observa que os humanos são uma raça desafiadora demais para dominar. Então um novo plano entra em ação: a derrocada da raça Atlante através da sua densificação, implantando todos os sentimentos destrutivos. E assim, uma sociedade altamente desenvolvida dá lugar para uma consumida pelo ego e pela separatividade, que ao longo dos últimos milhares de anos a corroeu por dentro. Onde antes era uma civilização esplendorosa e que servia de exemplo, se deixou cair nas garras da soberba e ganância. A grandiosa Atlântida, agora subvertida em facções, entra em conflito interno, e assim a Terra, ou eles mesmos, deram um basta com o dilúvio. Nesse ponto, dá-se o reinício civilizacional, onde inicia a era do domínio Seeker-Anunnaki na Terra, a era que conhecemos através de registros pela Escritura. A quinta raça raiz começa. Entretanto, antes dessa queda brutal, os seres iluminados da civilização Atlante entraram em contato com os antigos lemurianos de Agartha, para que pudessem construir suas grandes cidades intraterrenas que seriam habitadas por sua população ainda desperta, que não caíram nas garras da ilusão do poder. Sendo assim, a primeira e grande cidade construída dos Atlantes, em Agartha, tem sua localização marcada no Brasil. Isso mesmo, conforme mencionado no episódio 11, o caso do coronel Fawcett, que encontrou a sua entrada física numa expedição ao Mato Grosso. Os detalhes estão nas suas mensagens telegrafadas para sua esposa na Europa. Após de se certificar da entrada, ele elaborou uma segunda expedição que não revelou detalhes, mas deixou uma observação deveras estranha: que se não retornasse, não era para procurá-lo, e assim simplesmente sumiu nas matas do estado brasileiro, onde nunca mais ninguém ouviu falar dele ou achou seu rastro, mesmo com várias expedições em busca de seus vestígios. O declínio final de Atlântida, como grandioso continente, se deu por volta de 9.600 anos antes de Cristo, devido ao cataclisma planetário que o afundou, não deixando rastros materiais, e assim ao longo do tempo caiu em esquecimento. E a história virou lenda, a lenda virou mito, e coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas.